Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2202. Ele tem 4 páginas, 39 logias e 7 máximos. O tema é necrodulia. A especialidade é a dessomatologia. Definição. A necrodulia é o culto aos mortos e as consequências nem sempre sadias ou evolutivas de tal tradicionalismo milenar. A divinização irracional, a esnobação até ossebia encebada, a extinção inteligente das automemésias atávicas aplastrantes, o corte das sacralizações, deificações e idolatrias para sempre, a quebra dos paradigmas obsoletos, científicos, filosóficos, religiosos, políticos e sociais, as sociopatias amenas e graves, a retórica mística piegas, as coleiras sociais do ego, a extinção das genuflexões, as evocações nos cultos aos antepassados, o incremento da parapsicose pós-dessomática, os assédios interconscienciais entre parentes vivos e dessomados, as evocações extemporâneas dos dessomados, o prosseguimento do destino dos recém-dessomados. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos anticético, basbaquice, idolatria, santificação e sinalética parapsíquica. Frase enfática. A necrodulia sistemática, ou a evocação contínua dos dessomados, promove assédios interconscienciais e deve, racionalmente, ser sempre evitada pela consciência lúcida intermissivista. Você pratica a necrodulia? Sente-se confortável com a lembrança dos antepassados? Agora, mega análise. São 15 itens. Necrodulia, 15 itens da necrodulia. Dessomatologia, culto, tradicionalismo, necrolatria, adoração, morbo-penseridade, rituais, evocações, apego, dogmatismos, tanatologia, seriexologia, multidimensiologia, luto e parapatologia. Agora, nós temos aí, hoje, do dicionário, nós temos autorrevesamentologia, o argumento é o autoevoluciológico. Eu chamo a atenção para uma mega análise que eu fiz com 7 itens, que é o ponto mais sério aí dessas 2 páginas. Autorrevesamentologia. A autoidentidade extra, a paridentidade intermissiva, que equivale à mesma coisa, funcionando de lá, a identidade civil, que é daqui, o autorrevezamento multi-intermissivo, que é as múltiplas intermissões que nós temos uma depois da outra, o currículo multivite, quer dizer, das várias vidas, e o maxi-mecanismo multiexistencial, no caso, o interassistencial. Agora, questionamentos aqui. Tenho 35 anos, sou ex-aluno de CPC e tenho percebido que onde moro novamente com meu pai, 72 anos com saúde, após minha separação, venho perdendo minha identidade e lucidez em geral. Está tudo pela gota d'água, pois tudo me irrita e me altera de uma forma que não me reconheço, com vontade de quebrar tudo e sumir do mapa. Apesar de ser meu pai e me ajudar na questão financeira, a casa é grande e não precisa ajudar na despesa. Vejo ele como uma pessoa estranha e não consigo amizade. Inclusive, tenho aversão à sua presença, pois o clima fica leve e me sinto bem quando estou sozinho. Já tentei reconciliar, já fiz pedidos de tenebres e tenho feito EVs. Só vejo a opção de ir morar no meu próprio espaço e deixar sozinho e seguir minha vida, inclusive com mais saúde, pois já adoeci algumas vezes nessa casa. Minha mãe é falecida de câncer
Minha irmã frequenta a casa com minha sobrinha. Ele é de Florianópolis. Olha, seu caso é o seguinte, você está dentro de uma crise de deprê, ser deprê, depressão. Tem que sair disso. Agora, é bom consultar um psicólogo, dar um jeito, melhorar a sua vida aí. E outra coisa, mudar a sua vida. Se o negócio é sair, saia. Se ele está bem de saúde, tudo isso, não tem nada. Dá um jeito na sua vida. Agora, o problema, antes de mais nada, é seu, porque aquilo que você está falando, o seu pai não faz nada contra você. Ele está te ajudando em tudo. Está tudo lá, quer dizer, você que é a carne de pescoço. É o negócio, você tem que estar olhando aí o que você faz com você mesmo. A gente tem que reagir por a gente mesmo. Agora, do jeito que você está aí, você está com depressão. Isso, depressão, eu falo que é falta de vergonha na cara, antes de tudo. A gente tem muita pena da pessoa deprimida, mas, antes de mais nada, é falta de vergonha na cara. É a pessoa que não pensou o que ela tem na vida. Ela tem que começar a pensar no valor que ela tem na vida e dar valor para as coisas. Agora, se você não consegue nem viver com seu pai, por isso você deve ter separado da sua mulher. Você, como é que fica? Eu sou obrigado a falar aqui que eu não estou falando seu nome. Então, eu falo para servir para todo mundo saber. Mas eu falo consciência para consciência, quer dizer, cara a cara, nu e cru, soco na cara e fratura exposta. Isso é que é o processo nosso da impactoterapia e Atares. Eu estou falando isso com intenção de te ajudar. Agora, dá um jeito de você superar isso, com EV você supera. Eu tento praticar o estado vibracional, mas sinto muito cansaço e me disperso muito fácil. O que eu devo fazer para melhorar isso? A melhor coisa que você faz é insistir, porque o processo do estado vibracional, antes de mais nada, é pessoalíssimo, personalíssimo, é individualíssimo, é só você. A gente pode ajudar, mas não resolve. O processo é da pessoa, então você tem que se mexer com isso. Insista, não desista. Tenho conhecimento que pessoas com namorado, para efetuar a TENEPS, quando se encontra sozinho, faz a TENEPS no próprio quarto. Quando se encontra acompanhado, muda de sítio, vai para outra sala, na mesma casa, no mesmo horário. Isso não é bom. Isso é bobagem. É povo que não sabe fazer TENEPS. É muita gente que fica levando a TENEPS como pratica esporte, como joga ping-pong. Isso é loucura. Não pode, não. A TENEPS tem que ser feito do jeito que a gente fala lá no manual. Senão, é assédio na cabeça da pessoa. Olha bem isso aí. A pessoa querendo fazer a TENEPS, fazendo mal, ela vai chamar os assediadores dela do passado, abre o olho. Agora, então, esse negócio de fazer em locais diferentes não é ideal. O ideal é arranjar um local e fazer sempre ali, com o horário marcado, bonitinho. Que os amparadores não estão por conta da pessoa só. Eles, às vezes, estão atendendo mais gente. Isso é correto, fazer a TENEPS no primeiro horário, mais diferente do local da casa? Não, o ideal é um só. E quando um tenepsista se encontra de férias e está num quarto de hotel? Não. Você tem que colocar a TENEPS como sendo privilegiada. Antes de fazer a viagem, você já tem que mostrar onde você vai fazer a TENEPS. Olha bem como é que é. Para não misturar as coisas, porque senão você mistura lugar, horário, gente, problemas, tudo. Isso vai piorar você, a TENEPS e tudo que você faz no seu trabalho. De modo que, pensa bem. Uma vez que se passa a mesma situação, tem pessoa no mesmo local que não pode assistir a TENEPS. Não. TENEPS não é assistida por ninguém, só um amparador. E a pessoa que é assistida consegue. Olha bem isso, isso é regra. Não tem meio termo, não adianta querer fazer negocinho, passar pela metade. É muita gente aí que está falando que está fazendo a TENEPS errado. Se a pessoa cair em si e ver que isso é loucura, é baratosfera, estão julgando a pessoa na baratosfera. Fazer a TENEPS por fazer, só para falar que faz, é assédio. Tenho pensado sempre na minha mãe. Ela dessomou no dia 11 de agosto de 2011. Meu pai no dia 20 de novembro de 2011. Quando estou estudando ou fazendo coisa da casa, ela vem em meu pensamento. Manda energia e peço para que encontre assistência. A casa onde ela morava, no interior de Minas Gerais, está fechada. Meu irmão diz que está dando problema com a energia elétrica. Na verdade, tem que ir lá no carnaval, mas confesso que estou sentindo medo do que vou achar. E o senhor pode me ajudar? Sim, a primeira coisa, não fica com medo, não. Se tiver com medo, os assediadores te pegam. O jacaré na praça te abraça. Abra o olho com isso. Como realizar de modo efetivo a extinção inteligente
das automimeses atávicas, aplastrantes, que é a terceira linha da fatologia que ainda podemos ter. Em meio a tantas adorações sem sentido, como exterminar as tentativas ancestrais de angariar proteção e intermediação com as divindades existentes desde os tempos dos neandertais? A primeira coisa é a pessoa usar o estado vibracional, aumentar a sua autodefesa, ter mais autoconfiança em si mesmo e ir em frente. Não tem outra saída, não. O caminho é esse. E fim de papo. Esse é o caminho. Dentro do envelhecimento saudável, qual a opinião do senhor quanto ao fato de viver possivelmente até 100 anos? Ficará mais fácil para chegarmos ao complexo ou a tendência é termos proex cada vez mais longas e elaboradas, já prevista no intermissivo, devido à longevidade ampliada? Não há dúvida que é isso mesmo, mas viver mais tempo aqui vai ajudar a maioria das pessoas. Fatologia, página 48, 10ª linha. Existe a moda do turismo cemiterial, ao modo do cemitério Père Lachaise, de Paris, um dos mais famosos do mundo. Sim, eu conheço lá. Quais as consequências que ocorrem com os incautos turistas que vão lá fazer suas evocações saudosistas? Não, aí depende da intenção, o que a pessoa está fazendo, etc. Poderia nos detalhar mais a respeito das pirâmides do Antigo Egito, que estudaremos no curso de Para a História do Pai, Fatologia? O problema é o seguinte: as pirâmides vão mostrar o seu processo de passado. Se alguém tiver algum contato com isso, vai ver logo. Agora, sobre o Père Lachaise, eu, em 1965, estive lá, porque o Chico queria visitar o túmulo de Allan Kardec. Então, nós fomos lá tem um dolmen no túmulo, a gente tirou fotografia. Essa fotografia já correu o mundo. A gente na frente do dolmen de Allan Kardec, eu, o Chico e o túmulo. Isso é 1965, tem 46 anos. Por que o monumento das fontes de água nas fundações do antigo World Trade Center em homenagem aos mortos é um idiotismo cultural? Porque o processo todo lá, do jeito que está sendo feito, o ambiente é pesadíssimo até hoje. Eu estive lá depois e vi como é que o negócio é sério. E eu estive lá no dia que aconteceu o processo. De modo que eles deviam fazer uma coisa mais acessível, melhor. O americano faz tudo visando muito Hollywood, né? Isso é difícil. Gente, isso aqui é uma revista que é publicada aqui em Foz, Sem Fronteiras, está nas bancas. Agora, aqui tem um local para gênios em Foz do Iguaçu. Já vim com uma reportagem de 2 páginas sobre o CAEC, tá? É mais uma. Agora eu vou te pedir para você entregar isso aqui. Deve arranjar mais uma para dar para a Nara, para ela colocar na listagem das revistas. Aí está falando mais dos bustos e a colocação dos 6 bustos. Pois é, não, ela tem mais revista lá para pôr. Tem mais outras que não estão colocadas ali, coisa recente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: eles estão falando dos bustos, que a intenção é colocar 400. Eles estão explicando tudo lá. Que agora já tem mais de 100. Então, nós vamos passar para 400. Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Eu desejo que todos vocês, daqui uns tempos, tenham bustos por aqui. Nós também. Professor Valdo, aqui no verbete do dicionário, na argumentação, na intermissiologia, o senhor fala sobre a identidade extra. Aí, na primeira linha, lá da página 2, por favor, o senhor coloca assim: seja com paravisual de homem ou mulher, diferente das identidades assumidas em vidas intrafísicas passadas ou sucessivas. O senhor pode falar mais sobre isso, sobre esse paravisual da identidade extra? O que você quer saber, as diferentes identidades assumidas? Aqui, pelo que eu entendi, por isso que eu coloquei aqui multisseriexológica, mas eu estou tirando isso aí que o povo está confundindo as coisas. Multisseriexológica, eu queria dizer justamente que tem períodos da série X que é só homem. A pessoa é só homem. Depois tem um período que ela pode ser só mulher. Entende? Entendi. Mas o ideal é tirar isso aí, porque o povo não está entendendo bem. Eu já andei tirando, eu vou tirar mais esse aqui também. Agora, o caso todo é o seguinte: a identidade extra, ela ocorre quando as consciex criam um nome para a pessoa. Se aquele nome, ela sentiu bem com ele, e as coisas, a força do processo assistencial
exige aquilo, mantém o processo, aquilo continua. Então, cria identidade extra naturalmente. Agora, o que é interessante nesse caso aí do Zéfiro, é que o Zéfiro teve um nome de Zéfiro, mas nessa vida a gente fez muita assistência. Porque do jeito que estava lá, até um mosquito fazia assistência. Todo mundo era muita guerra, muita coisa, e ele estava no meio, sabe? Eu já era contra a guerra, entende? Aquilo, então, criou uma repercussão extrafísica. A partir daquilo, eu comecei a ficar conhecido. Mas geralmente, esse nome é feito extrafisicamente. Esse aí passou para o meu. Tá, até um certo ponto, isso não é o comum que acontece. Não. Mas aí o Zéfiro, então, ele surgiu o nome? É da época da guerra, das coisas todas, que eu fiz muita assistência. Tá. Então, fiquei conhecido no meio, o povo me perseguindo, milhões de coisas. Mas aqui no intrafísico, o senhor também, a partir dessa época, sempre... Não, aí extrafisicamente, depois que eu dessomei, eu comecei a rolar o povo todo para fazer assistência, a turma que eu já tinha afinidade. Então, eu fiquei conhecido. Você está entendendo? Aí o negócio bateu. Já eram homens. Aqui no intrafísico o senhor também e já foi homem desde a época do Zéfiro que ele começou? Não, isso é homem e mulher, eu também fui mulher, é o que eu estava falando para ela. Por exemplo, hoje nós chegamos aqui, época do Zéfiro, que eu lá pelas tantas tinha 9 mulheres e eu de homem, o único. Aí eu falei assim, não, mas tem lá dentro. Eu falei, não, aquilo lá é a tripulação, não conta. Eu estou falando aqui, ó, no auditório. Pode contar, que eu garanto que tem mais mulher aqui do que homem. Pode contar. Em qualquer lugar, qualquer um, levanta não é só aí. aqui no Tertuliano. Mesmo agora, ó. Nós já estamos há 15 minutos já, e já começou. Sim. Garanto que ainda tem mais mulher do que homem. A maioria dos dias todos tem mais mulher do que homem. Então, pensa bem, Marlene, quantas vezes eu já não fui mulher? Eu tenho que ter uma afinidade com isso, senão como é que seria? É o que eu estava explicando para Pilar. A hora que eu falei com ela, chegou aqui a ter 9 mulheres comigo sozinho, hoje. Você entende? Eu entendi, professor. A minha vida tem sido assim. Meu consultório no Rio, entende? A especialidade também. Eu não aguentava mais. Atrai mais mulheres. O mulheria era demais. Você está entendendo? Não dá. A situação era precária. Agora, por quê? No meu consultório, 90% era mulher, 10% era homem, lá no Rio. Entende? Eu estudei isso tudo. Por causa das fichas que eu usava, eu fazia estatística de todo jeito. Eu tenho mania de estatística. Tudo meu eu faço levantamento estatístico. Que é para eu ver o que é que está funcionando, o que é que pode mudar, o que é que pode melhorar. Eu faço estatística desde que eu me conheço por gente. Não tem jeito. Minhas particulares. Por isso que eu fiz o negócio do cocograma, o tronograma. Me deram aí as reportagens, não tem nada disso, vocês não sabem que isso existe. Está aí nas revistas que saíram agora, recentemente. Entende? Entendi. Nas últimas semanas. Estão falando tudo. Fala tudo sobre cocô, mas não tem nada de especificamente fazer uma escala, o calendário, a pessoa seguir aquilo. A gente tem que fazer um monumento ao cocô. Sabe? Eles lá estão falando sobre esse cocô, é uma coisa muito séria. Sabe? A cocologia, o negócio é estudar. Agora, meu caso, nesse caso do cocô aí, tem um problema que é o seguinte, eu estudei 2 cursos dentro do processo da saúde, que é odontologia e medicina. E eu trabalhei nos 2 laboratórios, o de odontologia e o de medicina, na microbiologia. Então, vocês pensarem nisso, eu sabia, porque quando faltava gente, eu trabalhava nas escolas, faltava gente, eu era o regra 3. Eu tinha que ir lá e preencher, tinha que fazer aquele trabalho. Então, com isso, eu mexi muito nas coisas. Eu vi muita célula, muito negócio. Então, e outra coisa, no interior, naquela ocasião, a amebíase, por exemplo, era uma coisa de doido. E a amebistolite é uma das coisas mais estranhas que tem. Como a ameba, ela é terrível. Você vê o negócio, como é que ela funciona o tempo todo. Agora, aquilo que eu falo, eu quando peguei o negócio, porque eu comecei a atender muita gente, acabei de estar morrendo de sede, fui beber a água lá, do pote lá de uma senhora, peguei a ameba lá com os negócios dela, as coisas que ela plantava, o negócio todo. Agora, o que se passa? Quando eu vi que eu tinha ameba e senti aquele bicho comendo o meu intestino ali o tempo todo, sem parar, 24 horas, e aquilo não para, assim. Eu falei assim, não, eu vou tomar tudo quanto é remédio.
Em 6 meses eu acabei com a bebe histolítica. Agora, ela chama histolítica. Isso quer dizer tecido. Lítica quer dizer necrose, ela come o tecido. Entende? Então, a bebe histolítica é uma coisa de doido. E lá é uma das coisas que eu estudava seriamente. Agora, tem aí umas células também que a gente vê no microscópio que são uma coisa impressionante. Tem célula que, desses bichos todos aí, das coisas alteradas, as alterações que dão, o negócio é impressionante. A microbiologia é uma coisa seríssima. Agora, eu penso que isso eles nunca deram muito valor para a coisa, sabe? Tá, a pessoa que mexe com cocô, eles acham que não vale nada. É uma pena isso, que é um problema bobo, é coisa boba, porque isso aí é uma das coisas mais sérias que tem. É análise. Se você analisa tudo que compra, por que você não pode analisar tudo que sai? E é o processo da matéria gasta. O problema da matéria gasta, a gente tem que entender isso. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo que esse negócio do cocô faz mal para o povo, a falta de estudo é o seguinte: as pessoas começam a ficar muito preocupadas com o peso, mas elas às vezes não sabem a hora de pesar. Então, por exemplo, uma pessoa que vai pesar e que não fez cocô ontem, ela pesa hoje sem ter feito cocô, ela está com excesso de peso, ela não raciocina. A massa fecal do processo é o peso. Há um processo de matéria gasta. A pessoa não pensa. Agora, veja bem, o cara está doido para emagrecer, passou 2 dias sem fazer nada. Vai dar, é uma besteira. Ele deve ter, às vezes, mais de 1 quilo a mais, 1,5 quilo, 2 quilos. Se é homem, se ele tem 80 quilos, ele tem mais de 2 quilos. Outra coisa, a média da pessoa que você espere diariamente é 450 gramas. Mas isso é média. Tem gente que come demais, é 1 quilo, até 1,5 quilo. Isso aí varia, é infinito. Agora, veja, isso tudo é um erro. Por quê? A pessoa, com o processo do peso, ela não examina o problema. Que hora que você pesou? É uma coisa seríssima a gente perguntar. Então, a pessoa deve pesar sem roupa, pelada, depois que saiu do troninho. É a hora digna, de alto nível, a hora que ela sai pelada do trono. Isso aí é que é. Se a pessoa colocar isso na cabeça, ela vai ver que vai seguir muito mais corretamente o peso que ela tem. Agora, o cara, se começar a pesar com roupa, com sapato, com 1 milhão de coisas, está tudo errado. Ele nunca vai chegar a conclusão nenhuma. A estatística dele vai ficar no buraco. Não vai dar certo. Não, mas o que você queria? No verbete, parece que eu não vi. A questão lá das carpideiras, né? Que ficam, carpideiras? Aquelas mulheres que ficam chorando. Choram na hora da Eu já assisti aquilo, é horrível. É o processo, isso aí é culto de Portugal. Eu já assisti enterro e era um enterro árabe em São Paulo. Fazem um barulho, puxa o cabelo, tem que fazer. Começa a passar a mão no defunto. Tem que dar um show da falta. E começa a gritar, por que você foi? Olha que as maiores carpideiras que eu já vi até hoje são os homens e mulheres da Coreia do Norte. Quando o cara morreu, você viu? Aquilo que é carpideira. Falei assim, Portugal, colocaram aqui, debaixo do aliás, que aquilo é impressionante. No sul... O povo tudo fazendo a mímica de Hollywood, do terror, para chorar. Impressionante. Homem e mulher, todo mundo. No sul da Itália isso é também que é dolia, loucura. A necro eu não li. Necro quer dizer cadáver. Dolia quer dizer a beatificação, a idolatria, a santificação. Então é você se dedicar ao cadáver. Agora, o pior que tem é no orientalismo, né? Os orientais, tem muita gente que faz o culto aos mortos. Isso é um perigo. Quanta gente eu já não tive com a série por causa disso. Japonês e chinês é comum. É muita gente, está tudo errado. Agora, o cara dessomou, pensa positivo para ele e deixa para lá, ele tem que seguir seu destino. E você que está aqui, tem que tomar conta das coisas. Você ainda tem o resto de vida, como é que faz? Esse negócio da carpideira, porque ficam gritando, berrando, dizendo, mas por que você foi e passa a mão no defunto lá? É deprimente. Agora, o maior que eu já vi foi esse lá,
do Jung Gil, aquele cara lá, o cara que morreu, o ditador. Na Praça Pública, aquele monte de gente fazendo careta. E ficavam chorando. Uma vergonha. E mais de um dia eles fizeram aquilo. A Coreia inteira chorou. Mas é. Loucura. Agora, ó, eu olhei aquilo e eles perguntaram, falei, não, os caras estão com Coreia. Você sabe o que é Coreia? É a dança de São Guido. Dança de São Rita, aquela que o cara fica doido. Eles estavam com Coreia. Os coreanos estavam com Coreia. Entende? Havia motivo, as reações eram isso. As mulheres gritando, fazendo as caretas dos homens eram impressionantes. E tinha carpideira por tudo quanto é canto. Né? Agora é gozado que no outros países comunistas eles também fizeram esse endeusamento de Lenin, Stalin, deixaram. Sim, não sei se existe até hoje. A necrodulia do cadáver do Lenin é impressionante aquilo. Quantos anos lá em Moscou? Porque eles são materialistas, então acham que manteve o corpo ali como idolatria. Pois é. Agora veja, eles são materialistas e fica cultuando que ele já morreu. É só incoerência que tem, né? Materialistas todos são incoerentes. Você não pode falar em incoerência. Agora, o que isso tem uma repercussão terrível, acho que para a Concierge lá, né? Fazia tudo esses... Não, aí depende da pessoa. Esses aí tem, porque tudo era belicista, né? Mandava matar os outros. Um dos piores caras do século XX foi o Stalin, né? Esse, o Lenin, também não era boa, flor que se cheira. Ele não era bom. Mandava matar também, se pudesse. Mataria todo mundo para fazer as coisas. Até pouco tempo tinha... Até o Trotsky, aquele que matou, também tinha coisa esquisita. O Trotsky, o Stalin mandou matar, mas também era da mesma... Não, o Stalin é o pior deles, todos eles. É pior que o Hitler. E é mais extremista. Ele fez mais estrago. Entende? Agora, o Hitler, o que fez foi as manifestações dele foram as piores negativas da história humana de todos os tempos, né? O Holocausto, os campos de concentração, aquilo é uma loucura. O negócio de matar aquele povo todo, homem, menino, mulher, pessoa de idade, criança, civis, uma loucura. Isso aí não tem jeito, você não pode... Não tem coisa pior do que isso, não. Tem um livro recente de Auschwitz, que foi um inglês que... Não sei se você já leu. Ali é bem real o que se passava. Não, tem um monte desses. Hoje já tem muito livro, passava, centenas de livros sobre o campo de concentração e o Holocausto. Agora, ó, tem um amigo meu que chegou para mim e falou assim, Paulo, eu tenho uma ideia. Quando eu der Somó, se o Hitler não foi transmigado, nós vamos fazer uma abaixo-assinada. Esse é difícil para esse. Eu falei assim, é terrível a sua ideia. Mas, olha, tem a sua razão até um certo ponto. Não há dúvida. Ele já tinha lido muitos livros sobre o Hitler, viu tudo. Quem leu sabe tudo. Você começa a saber os nomes, tudo, o que aconteceu, quanto foi. Hoje tem muita crônica e livro a respeito disso. É impressionante o que tem. Fora os filmes, né? Porque tem filme também de todo jeito. E conta, você viu o processo, você viu a cintura de Vespa? Agora, a mulher realmente, a Lolo era fogo na canjica, ela não é? Ela é impressionante. Ela é fora de série. Professor. Realmente foi. Aqui no ar. Agora, essa mulher, você já olhou se ela já morreu? Ela já morreu? A Gina Lollobrigida, ela já morreu? Eu não sei. É. Ela está viva, né? É. Não, porque eu estou falando, ela está viva? Não, eu queria ver a cara dela hoje. Se era a mulher mais bonita do mundo, como é que ficou a velhinha mais bonita do mundo? Não tem, né? Professor, aqui no ar. Eu queria que você expandisse um pouquinho aqui a baratrosfera na página 50. A minha dúvida é o seguinte, uma pessoa que dessoma, mas ela dessoma numa condição homeostática, a pessoa que evoca, essa pessoa que ela dessomou numa condição homeostática, ela também evoca a baratrosfera? Eu não entendi isso aí. A maioria, quando você evoca quem dessomou, você está chamando a baratrosfera em cima de você. Não importa quem dessomou? Não. O nível isso é de modo geral. Por quê? Porque a maioria ainda é baratrosférico. Ah, tá. Pensa nisso.
A Terra é dominada pela baratosfera. Quantos combates que tem aí, quantas lutas armadas nesse instante, por exemplo, pela Terra fora. Estuda a baratosfera, entende? E outra coisa, o tanto de consréu que tem aí, que está tudo ressomando. Olha as loucuras que o povo está fazendo. É só olhar. Olha o da Tenda que você vai ver, o programa dele. Eu assisto. Pois é, você vai ver como é que é, não é fácil. Então quer dizer o seguinte, se a pessoa, eu estou falando da maioria, mas se a pessoa ela teve uma vida regular, homeostática e tal, você e a pessoa pensa nela, agradece tudo, abençoa e deixa ela seguir o destino. Não. A maioria evoca devido ao egoísmo. Isso. Ela sentiu que ela foi lesada. A pessoa não devia ter ido embora porque ela ajudava ela. Foi embora, ela perdeu a ajuda. Então ela está reclamando por egoísmo. É muita gente assim. Não, eu entendi, professor. Eu estou dizendo assim, uma pessoa, não estou dizendo meu caso. Uma pessoa santa, ela dessomou. Pensa positivo nela e deixa para lá, deixa ela seguir o caminho. Mas eu digo assim, caso a pessoa pense nela, vai evocar a baratosfera, mesmo ela tendo tido uma vida Eu te saudável? pergunto, por que ela está evocando? Qual a intenção? Pode ser o maior santo da paróquia. Às vezes o evocador, aquele que está chamando, a intenção é negativa, vai dar na cabeça dele. E pode, por O exemplo... problema todo é o retorno. Você ter um retorno positivo é uma coisa, você ter um revertério em cima de você é outra coisa. Entendi. Pode acontecer, por exemplo, dela estar evocando um marido e de repente um assediador pega Não, se ela evocar o rito, ela vai ter sempre assediador em cima dela. Não digo... Que eles tiram partido. Se você evocou a baratosfera, tem sempre gente prontinho, de sentinela, esperando ser chamado para trabalhar. Vamos fazer o assédio. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Isso é normal. Deu brecha, só quer dizer que dá uma brecha e entra O ali. povo não vê isso. Abel conseguiu uma foto. Mas o que tem? O que está falando dela? Não, mas o que diz? A foto dela. É porque, sei não, ela está bem arrumadinha. Ela é de 1927. 27 são 73, 84 anos. Quer dizer, eu sei que ela era mais velha do que eu, mas eu estou achando pouco. Eu estou com 80, ela está com 84 só. Mas olha, ela está bem aqui, ó. Olha lá, o perfil dela está aí, firme. A mulher está aí. Quer dizer que é uma velhinha, uma octogenária simpática. Agora, ela é chamada, o apelido que eu dava para ela era de Lolo. A Gina Lolo Breja. Agora, tinha outros apelidos também, por causa do nome. Era Lolo. Agora, o filme, ela mostra, dança e canta, etc. E tem algumas cenas que ela aparece com a cintura de vespa. Gente, mas é uma loucura. A cintura da mulher é isso aqui, assim. E olha que era cheinha toda, tipo boazuda. Quer dizer, é impressionante a cintura de vespa dela. Aquilo é feito de propósito. Agora, a primeira aparição da cintura de vespa que é a mais fina dela lá que aparece. E você viu a hora que ela cantou a espanhola, a música. É impressionante ela, não há dúvida. Agora, ela pôs fogo em Hollywood, né, com as coisas todas, quando essa mulher apareceu. E realmente, outra coisa que é engraçado, uma mulher nariguda e bonita. Isso é que é a coisa, que o chinês, ele fala, tudo tem o big nose. Então, eles acham que os ocidentais são muito feios por causa do big nose. Mas, em compensação, a gente fala para eles, nossos olhos são mais bonitos que os dele. Está entendendo? Isso que é. Agora, veja, ela com o nariz enorme daquele jeito e lindíssima. Então, isso para os chineses é julgar na cara deles. Falar assim, esse negócio de big nose é bacana, não é assim não, vamos entender. Ela é uma prova disso. Agora, ela era bem assim acertada, né? O rosto, a condição, tudo dela era muito bem feito. A plástica, a apresentação dela. Agora, esse filme aí fez furor na ocasião que saiu. Agora, você sabe que muita gente foi eleita mulher mais bonita, não foi só ela, né? A Ava Gardner foi eleita durante uma temporada. Tem um monte desse povo que foi. Mas agora a Gina era mais bonita. Agora, em matéria de charme feminino, não foi ela, não. Uma das que tiveram mais charme todos os tempos foi a Rita Hayworth. Essa que eles falavam que era maior. Agora, eu sei dessa história toda, o negócio todo, por causa de Hollywood. Quando você vai lá, tem os tititi, as fofinhas,
Você acaba ouvindo tudo que quer que tem das pessoas. Não tem jeito. A Podestá, que você já citou, a Podestá, Rosana... Potestade Celeste, você está falando? Isso não, é da italiana lá, Rosana... Rosana Potestá. Não, Potestá. essa era lindérrima. Mas, olha, no estilo italiano. Ela só foi bonita naquele período que ela estava, florescendo. Depois ela se deformou toda. Rosana Potestá. Ela é linda. Agora, é face redonda ela. Por isso que ela engordou depois. Tipo italiano que engorda, né? Agora, o fato, por exemplo, essa Lollobrigida, o fato dela viveu bastante, 80, já é um indício que ela é positivo. Imagina, a Lolo, ela tem uma coisa que a gente tem que pensar. Por exemplo, a Sophia Loren. A Sophia Loren não é tão bonita igual ela, mas a Sophia Loren era casada dentro de uma condição tal, o Ponte, aquele povo todo, fazia muita propaganda dela. Agora, a Gina Lollobrigida não era assim, eles faziam até, as próprias mulheres tinham muita inveja dela, fazia campanha contra ela. E ela, no entanto, ela passou por cima de tudo isso. Agora, ela era muito mais bonita do que essa Sophia Loren. A Sophia Loren só tinha para-choque dianteiro, mas não era grande coisa. Entende? Então, a gente tem que examinar isso tudo, para ver como é que funciona. Agora, vocês sabem que para-choque dianteiro, americano é que gosta. No Brasil, para-choque traseiro. Então, eles olham mais isso. Pois é, o americano, eles gostam do para-choque dianteiro. Entendeu? Agora, o processo todo é um processo cultural, bobo, né? Agora, Hollywood faz muito disso. Hollywood, ao mesmo tempo que exalta a glória em cima de alguém, ele também derruba a pessoa. Então, isso varia muito, né? Gostaria de ouvir do senhor algum comentário a respeito do guru Satya Sai Baba. Por acaso ele é mais um farsante ou não? Olha, seria bom você ler que tem uma revista chamada Nexus, na qual tem uma edição que 2 ex-companheiros do Sai Baba descrevem o que é a personalidade dele. Acaba com ele. Ele já, pelo que eles falam lá, ele até mandava matar os outros, pra você ter uma ideia. Ele ajuda para um lado e piora para o outro. Ele não pode confiar nele. Outra coisa, o meu amigo Carlos Ozzi, lá da American Society, foi fazer pesquisa com ele. Ele não permitiu, porque achou que ele era um deus na Terra e não podia ser pesquisado. Não podia estar entrando. Então, isso mostra que ele não tem, é fajuto. O cara, quando é fajuto, um sensitivo, ou que fala que é sensitivo, se ele não deixa pesquisar, é porque ele é fajuto. Ele mesmo já se confessa. O caso dele, eu não tenho a mínima. Tem uma nossa amiga, muito minha amiga, que foi lá, está com ele e foi lá para ver. Mas ela é da área da saúde, examinou aquilo tudo, viu e falou que o processo tinha... que era fajuto, uma opção de coisa. Ele fazia farsa, tinha mistificação. Agora, o que se passa? Ela ficou um pouco arredia, ele chegou perto dela e falou assim, a senhora não admite as minhas coisas? Ele viu por causa da cara dela, ela não pôde esconder, criou um problemão para ela. Isso é ela que me falando depois. Agora, ela foi lá já para saber o que tinha, porque ela sabia as coisas do Carlos Ozzi, sabia as coisas todas. Venho assistindo tertúlia faz 2 anos, levando tudo muito a sério, lendo, ouvindo e procurando obter resposta para muito do que vem passando. Sinto que sou amparado, mas sei que tem bloqueio, sou um total bloqueado. Onde moro, a realidade é totalmente distante e gostaria muito de sua ajuda. Dado para a TENEF, está certo, eu vou colocar aí, vamos fazer força. Esse é lá do Rio Grande do Sul. Poderia explicitar em Fatologia, página 48, 7ª linha, a recusa explícita dos autoplacebismos. O placebo é o seguinte, é aquela pessoa que se tapeia a si mesma, que vai levando, por exemplo, uma das coisas piores que tem, e muito fácil da gente entender, porque é muito comum, é o cigarro, o tabagismo, é um autoplacebismo, a pessoa se tapeia. Isso é engano no processo da imaginação, isso é um erro da imaginação da pessoa, o jeito que ela tem. Então, a gente tem que acabar com o placebismo. Placebo é arranjar alguma coisa que a pessoa usa, tapeando a si mesmo. Fatologia, página 48, 3ª linha de baixo para cima.
Quando o senhor cita o egoísmo atuante nas perdas dos entes amados, o ato de chorar copiosamente seria demonstração desse egoísmo? Para a maioria é, a meu ver. Isso é a minha opinião, eu não estou dizendo sobre os outros. Agora, cada caso a gente tem que examinar. Mas o que tem de rios de lágrimas, de egoísmo nessa história, tem demais. E às vezes durante décadas. Gostaria de saber se cortar os cabelos afeta de alguma forma o chakra coronário. Não, aí depende do que é a pessoa, o que ela faz, como é que é. Agora, ó, tem só uma coisa que eu quero lembrar, que tem um princípio nisso, é um princípio biológico. A biologia não admite mutilações. Tudo que você cortar do corpo que veio com ele, quer dizer, as peças originais, e você procura eliminar essas peças, muito cuidado com isso. Nós temos uma série de coisas do corpo que estão sendo, vamos dizer, pouco a pouco desativadas. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é a pessoa que tem, por exemplo, eu que tenho a barba assim, cheia, cabelo é cheio, isso aí me ajuda na questão. Ó. Por isso que eu ainda tenho voz, ainda com 80 anos, falando sem parar do jeito que eu falo. Então, veja, eu tenho aquele negócio da agulha de vitrola que eles deram a vacina. Então, eu fiquei falando desse jeito, que é da agulha. Agora, o que é que se passa? Isso aqui ajuda. Então, olha bem, a pessoa vai cortar o cabelo de que modo? Por quê? De que é? Precisa examinar o caso, examinar o que é que tem. Se é uma mutilação do processo do corpo, alguma coisa ela vai perder. Tudo que é uma mutilação precisa abrir o olho. Alguma coisa pode estar criando alguma coisa contra a pessoa. Qual a intenção da exposição dos bustos do CAEC? Precisa de falar isso? Né? Quem é que quer responder? Essa é terrível. Isso pode levar à evocação dos dessomados? Sim. O que há de positivo ou negativo na exposição de busto, de modo geral, em praça e monumento? Quem é que quer falar sobre isso? Eu acho que essa é dose. Hein? A gente tem que responder isso. Como é que fica? Ninguém quer, então eu vou responder. A gente tem os bustos para mostrar exemplo daquilo que a pessoa fez. Nem todos eles são santos. Tem uns que fizeram besteira, mas a vida, de modo geral, foi positiva. Então, a gente coloca. Outra coisa também, tem muita gente que gosta de determinada personalidade. Então, esses, às vezes, pagaram o busto para a gente fazer. Se ele não é muito bravo, por exemplo, nós não vamos ter busto do Hitler aí nunca. Porque se tiver, a gente mete fogo de metralhadora em cima do busto e acaba com ele. Agora, o caso é esse. Então, tudo é estudado de que modo que é. Então, o processo é esse, é para chamar a atenção para o exemplo que eles podem dar. Afinal de contas, são os gênios da humanidade. São aquelas pessoas que apareceram e que se distinguiram, de algum modo, em favor da humanidade. Essas merecem homenagem de todo mundo. A gente tem que pensar. Nós temos que pensar seriamente nisso. Professor. Sim. Aqui na letra A. Oi. Sim. Aqui. Na primeira página, no tema tematologia, que o tema central é neutro, do verbete. Quando é que, então, o culto aos mortos seria positivo? Positivo. Quando? A hora que a pessoa, antes de morrer, pediu para a família toda para ser enterrada. Você vai lá, enterra e esquece dela. A aneco do livro. Isso seria o culto. Mas a maioria de enterramento é errado. Eu sou favorável à cremação. Mas vamos supor que a pessoa pediu para fazer isso para a família inteira. Eles vão seguir. A cremação seria um culto? É um processo de tradição, que é uma besteira, né? Esse negócio de enterramento é totalmente errado. Corpo é muito bicho, muito germe, muita coisa errada que tem no cadáver. Se a gente fizer a cremação, né, e fizer depois um culto... você joga aquela cinza fora logo, fica livre daquilo. Pois é, mas isso é um culto? Isso é ajudar lá a consciência. Mas é um culto positivo? Até um certo ponto é a tradição, né? Tudo isso é culto besta, para acabar. Por exemplo, em Uberaba nós tínhamos um culto, em vez da pessoa, por exemplo, mandar flores, aquela coisa toda, ela chegava e dava um dinheiro. Então, se pegava depois todo aquele montante do dinheiro que todo mundo deu, comprava alguma coisa e dava para os necessitados que aquela pessoa gostava. Vamos supor que era uma senhora que morreu e que fazia enxoval para bebê, etc., ou cobertor na época do frio.
Então, eles juntavam aquele dinheirança toda, compravam aquele monte de cobertor e distribuíam na periferia da cidade. Isso é muito bacana. É o culto, você está entendendo? Fúnebre da história, mas muito bem feito. Muita gente da maçonaria estava empenhada nisso aí, os espíritas estavam empenhados, eu mesmo ajudei a fazer isso tudo. É o culto do enterro, tá? Do sepultamento. Muito bem feito. Nada de coroa de flor. Isso é besteira. Dá o dinheiro, a gente aproveita, fazia lá um monte de coisa. Em homenagem àquela pessoa que dessomou. E nesse caso é neutro, né? Então, quer dizer, não é negativo. Esse não é neutro, esse é positivíssimo. Ok. Isso é positivíssimo. Valdo, Eu estou te dando um exemplo. Valdo, a questão da TENEPS, quando é para o dessomado, entraria nisso? O que tem? A TENEPS que a pessoa pede quando a pessoa dessoma. Sim. Já entraria como positivo? Não, aí depende, porque na TENEPS tem cada coisa do arco da velha, né? O negócio é muito sério. Mas é uma evocação positiva, sei lá, não sei se existe. A maioria é positiva, senão a gente não atenderia, né? Professor. Tem casos que a pessoa pede, quando ela tem má intenção, não adianta nada, que ninguém vai ajudar. Mas, professor... Os amparadores não vão fazer nada, porque vê que não tem jeito. É a pessoa que está errada. Professor, tem de tudo em TENEPS. Por exemplo, no caso do tenepsista, que já perdeu pai e mãe, ele atende tudo e deixa lá. Quem manda nisso é o amparador de função. Não tem erro. Mas assim, na hora que a gente começa a mandar as melhores energias para todo mundo, a gente pensa também nos pais dessomados? Joga energia para a humanidade, acabou, eles distribuem. Vale. Entendi, obrigada. B. Professor Valdo. Não tem erro em matéria de assistência, não tem erro. Aqui, professor, no B. Aí no B? Aqui, ó, na linha, Érica. Então, você está assim, tranquilo e de repente você tem uma evocação e uma lembrança de alguém que está dessomado e uma repercussão energética que é positiva, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você não evocou, mas você fez um rapport. Você vê isso aqui todo dia comigo. Exato. Por exemplo, você não vê esses dias aí o Morris que apareceu? Estou aí. Estamos aí, porque deve vamos trabalhar. E aquilo vai evocar uma série de lembranças. Sim. O que eu tenho tentado fazer, porque eu tenho tido algumas repercussões assim, eu entro em estado vibracional, às vezes inclusive junto com um banho energético, e aí eu faço tudo que você uma puder. Mentalização de todas as coisas positivas e potencializa o máximo aqui, possível de energia para a pessoa. Existe aquela frase que eu falo, que aconteça o melhor para nós todos. Joga energia. Tá. Tudo que você puder. Porque às vezes assim, tem algum tempo que a pessoa dessomou e de repente algum aroma, alguma coisa te faz lembrar aquela pessoa ou vem uma energia de agora fora. O processo é esse, que aconteça o melhor para todos. Vamos em frente. Vamos ajudar aquilo que puder. E às vezes ainda é possível potencializar a energia nesse momento. Porque às vezes não, a gente fica impactado com uma emoção tem que tirar e aquilo partido. atrapalha. Mas às vezes dá para tirar partido da situação. Não é? Agora, emoção, cuidado com isso. Professor, aqui no ar. No verbete do dicionário, você podia aprofundar melhor a diferença entre para-identidade intermissiva e identidade extra? Qual que é a identidade extra com qual? Identidade intermissiva. Não, é a mesma coisa, só que tem que a para-identidade intermissiva diz respeito naquilo quando está funcionando lá. Agora, a identidade extra é aquela que você fica sabendo aqui. Isso é outra coisa aqui. Mas é a mesma coisa, uma numa dimensão, a outra na outra. Entendeu? Como é que é? Agora, além dessa, tem a identidade civil, que é o seu nome, sua identidade, sua personalidade, você como cidadã, é identidade civil. Não existe isso. Na verdade, então, são duas identidades. É o que eu falo aqui, é o lugar aqui que eu falo isso. Olha aqui. Binômio, identidade civil humana. Identidade extra, intermissiva. Está aí na argumentação. Eu falo nessa história. Agora, o melhor da história também tem o outro binômio. Autorrevezamentos multiexistenciais e autorrevezamentos multi-intermissivos,
Quer dizer, existência e intermissão. Você tem tudo esse processo aqui muito sério. Agora, isso tudo é muito sério devido a essas duplas manifestações na vida da gente. Tudo é assim. Se diz com calma. É igualzinho, por exemplo, a necodulia, que também tem um monte de coisa que eu falo aqui. É só olhar aí, por exemplo, na numerologia, tá? Dulia, hiperdulia, necodulia, idolatria, agiografia, tietagem, bovinolatria. Isso é terrível. Entende? Professor Valdo. As duplas manifestações da vida humana. Aqui, ainda sobre a paridentidade intermissiva, o senhor fala que é autorrealidade multisseriológica, multissecular, né? A autoidentidade extra autorreconhecida. É uma pessoa que vem assim, no caso, nós evoluímos em termos de melhorando, lógico. Há uma tendência, quem quer melhorar. Evoluir é melhorar. Então, mas se tem uma identidade extra lá não muito boa, como fazer para isso apagá-la? Ela vai esquecer disso, ela não quer saber disso. É o processo baratrosférico, ela não quer saber, né? Esse é o caminho. Aí é o tal negócio, se vire, dá um jeito, desativa o processo. No caso... Já pensou a identidade extra do Hitler, se ele continuar aí? Como é que vai ser? Então, o assediador reconhece essa identidade pelo que ela fez ontem, mas hoje ela se apresenta de uma outra forma, ele não a reconhece? Não, tem que melhorar, né? Tudo é melhora, né? Precisa de ver as intenções, o que tem, cada caso. Vamos examinar. E o que a gente faz? Mas ele reconhece ou não reconhece? Todo mundo sabe o que é, o que não é. Não, depende da intenção. Pergunta para ele. Ele vai querer sempre ficar na boa, né? Ninguém quer ficar na baratosfera. Obrigada. O que você observa de, por exemplo, no culto aos mortos? A personalidade, aquela consciência ressomou e não sabe da identidade da personalidade dela anterior. Digamos que ela tenha um passado positivo até. Qual o tipo de repercussão mais comum assim que tem para essa pessoa como consim? Quando está sendo cultuada ainda a personalidade dela anterior. Vem a outra pessoa, o íncube ou o súcubo, dependendo se ela é macho ou fêmea, e aparece para ela para fazer o assédio. Às vezes faz até a possessão. Raciocina só nisso. Íncube e súcubo existe para isso. A pessoa evocou, ele aparece no lugar da outra. O psicossoma se transfigura. Pensa nisso. Agora veja, está cheio de atores extrafísicos. Agora, João, uma das coisas mais sérias, viu, para a Érica também, que está perguntando as coisas aí, esse negócio todo. Observa bem como é que esse negócio de evocação de morte é um negócio terrível. O meu avô, eu já contei essa história aqui, ele dessomou com 94 anos. Agora, o que se passa? Eu estava totalmente Alzheimer, a situação. Agora, então, a hora que ele dessomou, eu procurei ver, porque encontro com tanta gente que já dessomou fora do corpo, falei assim, meu avô, eu gostava tanto, ele gostava de mim, a gente conviveu na minha infância, depois eu não convivi, porque eu passei na minha terra só até os 12 anos, e não vi mais, mas não tive tanto contato. Mas então eu queria saber o que faz, porque a Maria Cândida ajudava ele tinha efeito físico no meu estilo, eu vi os fenômenos de efeito físico com ele, ajudou muita gente, mas ele foi delegado, tinha 3 pedaços de bala no corpo, que ele nunca tirou, tinha dedo, tudo estropiado, por causa de bala, de faca, disso, daquilo. Estudou o negócio de se defender com um punhal, aquele negócio todo. Aí eu queria saber, mas durante a temporada eu queria ver se encontrava para fazer assistência, nada. Aí eu esqueci, deixei para lá. Passam-se os anos, 22 anos depois, vem o tal mal e fala para mim, hoje você vai assistir uma pessoa que está podendo, uma consciência, que você gosta e que sempre quis, depois você desistiu, agora é hora. Então eles me deram a dica toda, me potencializaram no meu psicossoma, eu fui na baratosfera e estava preso lá. 22 anos. A hora que eu encontrei com ele, eu tentei falar, vovô, sou eu, mudei tudo para mostrar do jeito que eu era rapaz, aquele negócio todo no psicossoma. Ele
Agora, uma coisa impressionante dele, quando ele morreu, ele tinha tomado muito remédio, o cabelo que ele não tinha começou a nascer e estava avermelhado, o cabelo que nasceu, devido a um monte de remédio que ele tomou, por causa do negócio de Alzheimer, aquela coisa toda. Mas o bigode dele, branquinho, estava certinho, com os pelos, tudo, sabe, espetado, do jeito que ele era. Agora, a hora que eu encontrei com ele, igualzinho quando eu tinha visto a última vez que eu o vi vivo, 22 anos depois. E ele estava lá hibernando esse tempo todo. Então, você pensa bem o que é que não acontece. Um cara que fez força, ajudou muita gente, mas tinha os processos. Eu não sei, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, ele pode ter matado, devia ter sido delegado, o interior lá era serra pelada, aquilo não era fácil, sabe? O povo ia dormir depois dos tiros. Ele foi delegado no meio desse negócio, então você já pensou. Olha o processo belicista disso. Então isso deve ter afetado o meu avô. Agora, ele era impressionante. Eu já contei o caso aí, que eu vi de efeito físico. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida foi com ele. Porque ele eu ia para lá no fim de semana. Então, minha mãe deixava eu ir para lá. E, às vezes, sábado à noite, ficava com ele lá, ajudava a plantação, o olho d'água lá, limpava as coisas. Ele fazia o almoço para a gente, aquele negócio todo. Às vezes, eu dormia lá, de sexta para sábado, ou sábado para domingo, entende? Então, numa dessas, na hora que eu vou me despedir dele, eu chegava para despedir. Vovô, boa noite. E ia falar com ele. Na hora que eu cheguei, ele estava se preparando no quarto, que lá deixava as portas tudo abertas, que também, quem estava lá era só ele e eu, porque ele morava sozinho, numa casa grande, tinha vários quartos, mas tudo sozinho. Então, na hora que eu entro e me despeço dele, ele vira para mim assim, eu esqueci a água. Ô Maria Cândida, traz a água para mim. Como se tivesse uma mulher lá dentro chamada Maria Cândida. Aí, quando eu vou indo, olho aquilo, não sei o que eu vou fazer, até pensei em buscar o copo de água dele. Lá eram umas canecas feitas de lata, que era o tio Vital que fazia, que tinha um cabo, eu soldava aquilo. Então, aquela caneca veio lá da cozinha, batendo no chão assim, veio vindo e espalhava algumas gotas d'água da caneca. Depois a caneca veio, passou pela cama, subiu e ficou no criado dele, na cabeceira. Eu vi aquilo tudo e depois eu consegui dormir à noite. Então, veja, o homem era terrível. Agora, veja, isso é efeito físico de guia cego, que a Maria Cândida era guia cega. Eu recebi mensagem psicografada dela. A minha tia, Opala, também recebia. Então, veja, esse homem como é que era? Você está entendendo a complexidade do que é dessomar? Porque ele admitia... Por isso que a gente não pode estar evocando os outros adoidados, não. A gente nunca sabe como é que é. Você tem que conhecer demais a intimidade da vida da pessoa, como é que foi. Ele admitia a multidimensionalidade, mas mesmo assim ficou comatoso durante 22 anos. Né? Você tem uma ideia. Ele era sério, mas ela era mais aquilo que a gente chama lá, não, aquele negócio, pois é, penates. Era um espírito familiar. Você está entendendo como é que é? Eles quiseram falar que o Zé era o espírito familiar do Allan Kardec. Penates, entende? Valdo. Mas, professor... Seu avô já estava com Alzheimer quando ele, nesse episódio aí que ele chamou que ele pedia... Como é que é? Seu avô já estava com Alzheimer nesse episódio? Não, os últimos anos ele estava com Alzheimer. Eu sempre conto aquela história, que ele gostava muito de torresmo. Isso aí piorou por causa do colesterol na cabeça dele, porque lá todo mundo comia carne de porco. Então, ele gostava do torresmo, frito, aquela coisa toda. Foi criado daquele jeito. Então, lá pelas tantas, lá pelos 60, 70 anos deles, eles falaram, ele não pode mais com torresmo. Então, o que a minha mãe fazia? Pegava a batata, cortava igualzinho torresmo e dava para ele cozida. Ele falava assim, esse torresmo está ótimo. Ele comia tudo. O resto da vida ele comeu batata. Não tinha mais torresmo. Então, ele estava totalmente... Já estava. Então, nesse episódio, ele já estava com Alzheimer. Não, ele já estava. Durante muitos anos, a gente viu que ele estava falhando a cabeça. Desde do falecimento da Maria Cândida, quando ela faleceu, até ela começar a se manifestar,
Não, foi imediatamente depois que ela morreu. E quanto tempo até ele morrer? Enterro, a cidade inteira compareceu, porque ela era virgem. É aqueles casos que acontecem todo dia aí no Datena, tem um monte de casos da Maria Cândida. Eu falo assim, ó, mais uma Maria Cândida. Mas é que aí ninguém faz enterro, não faz nada com isso. Agora, a menina era o seguinte, era uma menina jovem, lindérrima, e era de uma fazenda. O cara chegou a cavalo e pegou a menina, matou a menina com chicotada, milhão de coisas de cima do cavalo, estuprou a garota e depois colocou sabuco de milho em todos os buracos do corpo dela. Presta atenção, sabuco de milho, ninguém sabe como é que foi isso. O meu avô era o delegado. Você já pensou a indignação geral da cidade contra aquilo, né? Que é um negócio que... Você já viu algum caso que o cara morreu, matou, a dona encheu ela de sabuco de milho, tudo quanto é buraco? Uma loucura. Agora, a menina era virgem. Ele estuprou a garota. Agora, então, o que se passa? Aí o meu avô falou assim, essa menina vai ter o maior enterro aqui dessa região. E ele chamou a cidade toda para ver o enterro, todo mundo viu. A partir daquilo, eu acho que deu muita energia, a menina não devia ter culpa de nada, dentro de alguma ação, pelo menos a maioria das coisas, né? Se tornou bem e começou a ajudar meu avô. Agora, o povo da família chegava e pedia, seu Felipe, dá um jeito de pedir para Maria Cândida para fazer isso para mim. Ela fazia tudo. É como se fosse um criado extrafísico. A Maria Cândida era isso. Da morte dela até a morte dele, quanto tempo foi? Eu não sei, para você ter uma ideia, eu não sou da época da Maria Cândida, entendeu? Não, o negócio é bem antes. Agora, veja, a vida inteira aquilo teve outra coisa. Eu vi a Maria Cândida fora do corpo, encontrei com ela, já estava melhor, recebi mensagem psicografada, a Opala recebeu durante muito tempo, entende? Isso muito tempo, mas muito tempo depois, eu já tinha dessomado ele, e ela continuava dando mensagem. E era ela mesmo, que eu vi muitas vezes. Agora, realmente, ela era boa, mas era um espírito familiar, porque ela atendia tudo. Veja bem esse caso do copo com água. Você quer mais efeito físico do que isso? Agora, ali é lógico, que ali eles usaram a ectoplasmia do meu avô e a minha, que nós dois que estávamos em casa. Agora, ele gostava de mim demais, porque resolvia os negócios dele, eu entrava, melhorava tudo. Você está entendendo? Ele vendia umas coisas para o povo que tinha carro de boi e que passava. Então, ele vendia as coisas para lá. Eu vendi coisa para ele na rua. Eu fui mascate, esse tipo Silvio Santos na rua. Mais tarde, devido eu ter aprendido a vender coisa com ele, cebola, aquelas coisas na rua, eu fui vender, fui jornaleiro, entreguei revista, jornal na rua. Depois eu comecei entregando marmita. Agora, quando ele quis, então, ele me deu um percentual para vender as coisas dele. Então, a gente vendia laranja, limão, cebola, uma opção de coisa na rua. Eu fiz isso tudo pequenininho. E outra coisa, menino naquela ocasião era muito comum vender as coisas. Agora, o que eles faziam mais era procurar esterco. E esterco, você sabe, era cocô de vaca, aqueles negócios daquele tamanho assim, ó, aquelas placas que você colocava, fazia um saco daquilo e vendia. Mas aquilo é um perigo, adubo, porque aquilo dá um monte de doença, não é fácil. Entende? Principalmente de cavalo é pior ainda em certa situação. A do cavalo lá na ocasião. Outra curiosidade da Maria Cândida. O senhor tem alguma pista da afinidade deles no passado? Não, mas é lógico que a gente desconfia, né? Isso não acontece à toa. Agora, o caso deles, segundo o povo que contava, que esteve na época, foi o caso, talvez, que sensibilizou mais todo aquele povo, aquela comunidade inteira. Foi o fato que sensibilizou todo mundo, porque o povo viu a menina linda, tudo transfigurada, cheia de sabuco, tudo quanto é lado, ouvido, nariz, embaixo, na boca, tudo quanto é lado, sabuco de milho. Ele encheu e deixou ela no meio do mato. Agora, acabaram com o homem, né? Não sobrou nada, eles foram atrás, a cidade inteira estava contra. O negócio foi um clamor público, o povo que da época lá falava que foi o maior que eles viram, em todos os tempos, foi o caso da Maria Cândida.
Agora, o que eu vejo é esse. Eu penso que a Maria Cândida não está ainda. Eu estou sentindo que ela está aqui. Ela ainda não dessomou, não ressomou. Então, deve ser, hoje ela deve ter muito... Ela está com a intermissão prolongada. Positiva. Pelo que eu estou vendo, a energia que eu estou sentindo aqui é ela. Agora, ela é uma aparição, né? Uma anja fora do corpo. Que ela é bonita fisicamente, aquilo é devido ao processo da perseguição, né? Agora, ó, eles andaram estudando na ocasião, não tinha motivo de nada daquele cara aparecer lá. O cara viu a menina e ficou impressionado, então armou um jeito de ir contra ela. Eu não sei também a idade dela, não me lembro o que eles falaram, mas era praticamente adolescente, entende? Mas era linda a menina, eles falam. Agora, fora do corpo, ela é um esplendor, linda é o jeito que ela aparece e tal. Agora, tudo é gente que faz assistência, querendo ou não, por causa do processo de efeito físico, né? A gente tem que estudar isso muito ainda para entender. O que tem emocionalmente na pessoa de cometer um crime, estuprar e ainda fazer isso Agora, depois? Veja bem as armações da vida, como é que é o arcabouço, essa estrutura. O meu avô, no meio disso, 22 anos depois, ele está lá, ainda alterado. Como é que é isso? Ela, na mesma hora, deve ter feito a primeira dessoma e a segunda, tudo imediatamente, a Maria Cândida. Ele não. Outra coisa, ela procurando ajudar aqui durante a vida, depois que dessoma, ela não conseguiu nada. Eu fui lá porque os amparadores entraram na história, porque senão também ele estaria lá. Até quando? Agora, por que aqueles assediadores, eram 2 caras que eu vi, 2 homens, por que eles tinham tanta força sobre meu avô? Já não sabe. Agora, o meu avô tinha coisa que a gente não entendia. Por exemplo, uma das coisas dele, ele me explicou com calma que tinha um cara que pegava um sabuco de milho e colocava na mão e dava um punhal para ele. Um punhal mesmo, daqueles feitos tipo árabe, grande, que eles vendiam no Brasil na década de 30, eles vendiam muito isso no Brasil. Então, o que se passa? Dá para ele e fala assim, não, você me esfaqueia. E toda vez que o meu avô ia colocar o punhal, ele estava com o sabuco de milho, segurava a ponta do punhal. O cara ensinou para ele essa defesa. Agora, existe um jogo francês que chama savate, que é mais ou menos um troço desse. Agora, esse homem não era francês. Isso no interior do Brasil. Foi ensinar para o delegado como é que se defendia. Não é esquisito isso tudo? A gente não sabe como é que é isso. Eu não entendo. Você está entendendo como é que é? São coisas que a gente não sabe, as ligações que tem uma coisa com outra nisso. Como é que é? Agora, ele falou para mim, e tinha até os sinais de bala no corpo, tinha 3 restos de bala lá, de chumbo no corpo dele. Ele morreu com isso. Agora, você falou que ela era guia cego e passou pela segunda dessoma. É possível o guia cego não passar pela segunda dessoma? É lógico que tem, né? Tem de tudo, né? Que às vezes ele pode passar para a segunda dessoma devido aos assediadores dele, que são companheiros. Tudo é possível. Os afins se atraem. Pensa bem, tem um monte de assediador que ajuda o outro. Como é que fica? Tudo a gente tem que estudar. Você está vendo então aí, João, é o problema vamos dizer, a complexidade do processo, dos níveis evolutivos e das experiências humanas. A gente tem que entender isso com muita calma, não é fácil. Valdo, para aprofundar mais, por que ela passou para a segunda dessoma, que eu não entendi bem. Para mim, foi o seguinte, ela não tinha muita, vamos dizer, culpa daquilo. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa tinha, porque estava predisposta a ser estuprada lá daquele jeito. Mas nós temos que lembrar o seguinte, tem uma opção de desconto nisso. A fazenda tinha pouca gente. Ela era filha do homem da fazenda, ele não estava lá, ele tinha saído para fazer, foi aquilo que eles falaram, não, ele foi tem vários nomes que eles davam naquela ocasião, mas geralmente
lá no mercado, entende? Uma coisa qualquer. Ele foi à cidade para ver. Não, lá eles tinham outro nome, não era isso. Não, é um nome, não é aldeia, mas um negócio desse jeito, eles falavam muito disso. Comércio era uma das coisas que eles mais falavam. Não, ele foi ao comércio. Então você já sabia que ele tinha ido à cidade. Eles não usavam esse termo cidade. Não tinha isso. Agora, então, por exemplo, lá numa fazenda isolada, ela estava realmente predisposta. Mas agora, até que ponto que ela, como consciente, estava predisposta para aquilo? Agora, ela não teve jeito de defender. O cara começou através de chicote, em cima de um cavalo. Agora, eles viram as lampadas do corpo dela. Gente, negócio impressionante. E depois viram que realmente ela tinha sido estuprada, examinaram tudo, viram tudo, o povo não é bobo. Agora, a menina, cheia de vida, adolescente, bonita, tal, aquilo lá, uma loucura. A energia daquele povo todo no enterro dela deve ter dado força para a menina. Ela então passou por uma e imediatamente melhorou logo em seguida, porque estava todo mundo clamando aquela morte dela. Agora, a segunda dessoma, provavelmente não, quase com certeza foi através do amparo, de amparador. Não, aí não é bem um amparador, é a energia daquele ambiente todo, com a situação toda, né? Aí já foi feito um processo tudo em cima dela. A energia. É mais da energia. Ela cura, ela melhora, ela altera. Por isso que é um perigo. Lembre-se daquela técnica dos judeus, que eles reúnem todo mundo, acertam os relógios em várias partes do mundo e começam a pensar na pessoa, para matar a pessoa. Mata a pessoa. Isso é pior do que a missa negra. E faz, isso aí é coisa que é consequência da cabala, cabalismo. Eles têm jeito de fazer isso. Reunindo todo mundo pensando mal. Por que é que eles falam? Que toda grande personalidade, se tem uma doencinha, é um perigo. Se o povo fica sabendo, acaba virando um doenção. Então a pessoa teve uma leve energia, daí a pouco ela está com a pneumonia. Porque está todo mundo pensando mal dela. Se o povo pensa mal da pessoa, se não gosta dela, piora tudo. Então, às vezes, esse cara que tem uma imagem dele que é boa, mas também é negativa, o melhor é ficar calado, não falar muito sobre doença. Por isso que os políticos evitam estar falando. Todo político evita porque não tem confiança no povo. Por exemplo, o Lula é fora de série. Ele falou a doença dele abertamente. Ele está correto. Isso é o melhor. Mostra até um nível moral dele superior a um nível médio. Muito bom. A pessoa que dessomou há uns 10 anos, sem muito conhecimento de outras dimensões, tem possibilidade de algum amparador resgatá-la e não estar mais na baratosfera? Depende da ficha. Olha a ficha que manda. Gostaria de saber sobre a evocação dos espíritos na pessoa mediúnica. Isso também é perigoso? O que significa isso aqui? Evocação dos espíritos na pessoa mediúnica. Você evocar para a pessoa, vamos dizer, incorporar? Seria isso? Não sei. Não, tudo é perigoso. Quando mexe com o processo extrafísico, tudo tem perigo. Não se deve fazer isso sem know-how. Só deve fazer quem tem competência. Não se pode estar mexendo com essas coisas, não. Aqui no ar. Com o processo de autoevocação, por exemplo, eu ressomo, né, e fui, sei lá, um filósofo, alguma coisa assim, e tendo a ter os mesmos passos como automimese. Eles vão fazer muita evocação sua, principalmente quando tem comemoração. Aí isso você pode sentir. Aí sente mais, porque tem mais coisa. Principalmente quando tem uma comemoração. Por exemplo, 100 anos, 200 anos, bicentenário, aí chama a atenção da pessoa. Aí dá o processo da evocação, mas da ressonância de energia. O processo energético, até quando eu mesmo faço essa evocação da minha própria toda personalidade. Toda evocação que você faz pode criar retorno ou revertério. Você que sabe o que é. O retorno é positivo, o revertério é negativo. Você tem que ver. Toda evocação pode criar isso. Uma coisa ou outra, depende. O que é? Olha a qualificação do que é. Por que você está evocando?
Professor? Alô? Sim. Aqui, Noah. A dessoma de uma consciência com Alzheimer, a partir dessa dessoma, não existe uma chance maior dessa pessoa, dessa consciência ficar... Depende da ficha da pessoa, aquilo que eu falei. Olha o meu avô, 22 anos depois, morreu com 94 anos, com Alzheimer. Ele estava do mesmo jeito. Pensem nisso. E era uma pessoa que não era de julgar fora, ele ajudava muita gente, tanto que eu gostava dele, queria encontrar com ele. Então, como é que é? Durma com um barulho desse. Eu não conheço como é que era a ficha dele antes, o que é que tinha, como é que era, o que ele fez. Meu avô era cheio de coisa, e tinha umas coisas muito simpáticas nele, que o povo gostava demais. Ele tocava qualquer instrumento de corda. Ele é que dirigia a orquestra lá da nossa família, pra você ter uma ideia. Uma outra coisa, ele tinha um negócio que ele gostava das pedras do céu. Pedras do céu são os aerolitos, meteorito, coisa que caiu do céu, veio do outro planeta. Então eles tinham um seixo rolado, umas coisas diferentes lá que caíam, que eles achavam que aquilo era meteorito. E ele segurava as portas da casa com os meteoritos. Agora, tinha pedra que era linda no negócio, ele achava que aquilo tudo era meteorito. Outra coisa, eles faziam catira naquilo. Catira é o escambo. Trocava, fazia permuta de pedras, esse negócio todo. Tudo era na minha infância. As pedras eram enormes, porque era pesada, segurava a porta para ela não fechar. Então, ele na casa dele, ele tinha vários lugares lá que ele tinha. Não, isso é pedra do céu, precisa ter cuidado. Eu arranjei com o cara que era o fazendeiro, que caiu na fazenda dele. Se devia ir com calma. Agora, algum daquilo lá podia ser mesmo meteorito, em parte ele devia estar certo. Agora, todos eu acho que não. Tinha uns que eram brilhantes, diferentes, etc. Tal, tipo seixo rolado, mais grande, pesadão. Entende? Agora, ele gostava disso, era o jeito dele, né? É o hobby da história. Agora eu aprendi, ele dava muita importância para aquelas pedras. Agora, ele fazia catira que é esse escambo, que o povo às vezes não tinha dinheiro, trocava as coisas que tinha. Açúcar por café, você está entendendo? As coisas assim. Fruta por isso é escambo. Agora, ele era especialista nisso. E a ordem era uma só. Ele me ensinou isso tudo, né? Você tem que começar com agulha e vai trocando. E acabar com um cavalo. Então, você já pensou trocar uma agulha com um cavalo? Você tem que fazer uma porção de catira aí. Uma porção de troca, de permuta, até chegar num cavalo. Agora, isso ocorre com muito mais facilidade do que a gente pensa. Se você chegar numa praça e arranjar uma opção de coisa para você trocar, na mesma hora vai ter gente que vai querer trocar com você. Tem aquele monte de bagulho energético que vai aparecer lá, uma montanha de bagulho energético para trocar. Então, a pessoa tem um rádio que quer trocar com a televisão. O outro tem um celular que quer trocar não sei com o quê. Isso é catira. O nome antigo era catira, hoje é escambo. Catira. Não, isso aí é outra coisa. Professor. Foi o quê? Não, ela mexe no bagulho, isso é outra coisa. Walter, aqui na parafatologia, na terceira linha, você coloca os assédios interconscienciais entre parentes vivos e dessomados. Você uma vez chegou a comentar com a gente que tem dois pontos principais de ligações energéticas entre o assediado e o assediador, né? Seria parte de cardiochakra e pulmão. É isso? É isso. O problema todo é o seguinte, eu notei, por exemplo, quando eu instalei lá, eu instalei 9 ambulatórios. E eu comparecia nos ambulatórios para ver como é que estava sendo. Ali tinha alguns professores da faculdade que ajudavam a gente, mas a maioria tudo era acadêmico, que estava atendendo os outros. E nós fizemos umas farmácias bem grandes para dar remédio para o povo, porque era uma necessidade enorme na área toda. Agora, aí lá pelas tantas, eu comecei a sentir que eu via a consciência, tinha morrido de tuberculose, daí a pouco, a menina que estava lá, que era a neta, que ele gostava mais, pegava a tuberculose. Eu ia olhar, o cara está perto dela. Então eu falei assim, Molas, tem uma coisa nessa. Aí eu comecei a examinar. Fiz um levantamento daquilo e vi 3 casos bem claros que me provaram que isso. Então eu comecei a ver que em matéria de coisas físicas
o que tem mais de assédio extrafísico com manifestação física são os pulmões. Porque a pessoa, ela respira sem parar. Aquilo entra junto do outro. Então, o problema, holopensene, energia, tudo mexe nisso, que a pessoa respira sem parar, não para. Isso aí é um problemão. Agora, o que eu vi de caso desse... Agora, lá pelas tantas, eu fiquei sabendo a tal maneira da situação, e dominando a situação, que eu chegava com a pessoa, virava para ela e falava assim, você teve um parente que morreu de tuberculose e ele gostava demais de você. Era homem ou mulher? A moça virava para mim, não, mas por que você está falando isso? E olhar era tudo, eu estava certo. Então, você veja, o processo, isso existe. Agora, naquela ocasião, o ambiente lá estava mais favorável para isso, por causa da necessidade do povo. Eu penso que isso ainda acontece muito ainda nos lugares que não tem muita assistência médica, tipo favela, lugares degradados que tem por aí na periferia da cidade, isso tudo ocorre. Agora, Walter, você acha que isso é um padrão de ligação energética? Não, o que eu acho é que isso, se não for a manifestação física de assédio mais frequente, ela está entre as primeiras. Se não for a maior, ela está entre as primeiras. Porque eu estava pensando o seguinte... Agora, que os pulmões funcionam, funciona. Agora, veja, eu não vi isso em parte nenhuma, não tinha nada naquela ocasião. Tudo foi minhas pesquisas. Porque, assim, se a gente for pensar no processo de energia, a nossa maior área de energia é a oxigenação, que são os pulmões, Agora, né? Não, mas tem outra coisa que você esqueceu, que você ainda não falou. Chama-se cardio-chakra. Não, eu falei E cardio-chakra outra e coisa, pulmão. a maioria dos casos que eu vi, tudo era menina, moça, mulher, cardio-chakra. Ela gostava do avô, gostava do padrinho, o dindim, o nome que ia chamar, dindim, dindinha, a madrinha, aquele negócio. Então, chamava aquele negócio, evocação, o diabo, pronto. O cara vinha e ficava ali, concener. Outra coisa, você não podia falar que era assediador, é uma concener. É uma consciência, energia, ela tem sede e fome da energia que ela precisa, que ela perdeu. Agora, aquela mocinha que gostava demais dele, tem energia, dá com pau, né? Já viu, né? Como é que fica? Agora, a tuberculose é facílimo, se instala um negócio em pouco tempo, bacilo, vai longe. Interessante. Agora, o que é interessante a gente pensar é o seguinte, que, em tese, existe o bacilo da tuberculose todo lado, tá certo? Agora, se vem o cara que tem aquilo, ele atrai mais. Junto dela, que está ali. Então, veja, junta a fome com a vontade de comer. A coisa esquisita isso aí, mas é terrível. Porque entra todo o processo da parafisiologia, na fisiologia, né? Não é a fisiologia, é a parafisiologia que virou patológica. Isso é impressionante. A repercussão da parafisiologia na fisiologia do outro. Está para ser estudado aí, o povo escrever. O povo me pedia para fazer artigo, publicar essas coisas. Eu falei, não vou entrar nisso, eu não tenho tempo, tem muita coisa. Porque eu também trabalhava com tanta coisa, tanta doença, tanta coisa que não dava. Eu podia fazer um tratado sobre esse negócio, em matéria de, entende? Porque seria a parafisiologia do assediador influindo na fisiologia do assediado, né? Agora, tudo tem. É aquilo que eu falo. Ou tem o retorno, ou tem o revertério. Um é a favor, o outro é contra. Tem que ver o que dá. O processo é o seguinte, ninguém vive sem ninguém, todo mundo tem, ninguém perde ninguém. Há uma inseparabilidade grupo carne e as inter-relações são intensíssimas, muito mais do que a gente pensa. Então, como é que fica? Tem que estudar isso. Aqui na página 2 do dicionário, o senhor fala para identidade intermissiva da consciência criada pelos próprios assistidos da para-humanidade. Queria que o senhor expandisse um pouco isso. Onde é que está isso aí? Na página 2 do dicionário. Ah, sim, aqui em cima. Aqui. Para identidade intermissiva da consciência lúcida. Para a identidade intermissiva da consciência lúcida, criada pelos próprios assistidos da para-humanidade. O caso é o seguinte, por exemplo, ao meu caso, eu tive um negócio que eu fui o Zéfiro, meu nome era Zéfiro. Vocês sabem que tem gente que chama Zéfiro. Por exemplo, no Brasil, o maior Zéfiro que é conhecido é o Carlos Zéfiro, que é um pornógrafo, que fez história em quadrinho. As histórias em quadrinho é só chegar lá embaixo, que tem lá na Gibiteca, tem a história pornográfica dele. Ele fazia as revistinhas, o nome dele era Carlos Zéfiro. Isso era um apelido, que ele arranjou um pseudônimo, porque
ele trabalhava num lugar que eles não podiam saber que ele estava fazendo história em quadrinho pornográfica. Era escondido. E era vendido isso nas bancas. Agora, veja. Então, mas Zéfiro já era um negócio da antiguidade. Esse nome já existia. E em vários idiomas tinha o processo do Zefir, Zefirô, uma opção de coisa. Tudo é o Zéfiro. E Zéfiro, aí, no caso, corresponde à brisa, ao vento e ao sopro. É tanto que havia o negócio do Deus, que era uma cara com a barba igual a minha, mas com um tupete muito grande, que era o Sol, o Deus Sol, e ele soprando. Vocês olham que tem umas coisas antigas que tem o Deus Sol soprando. Alguém aí já deve ter visto isso. Então, esse Deus Sol é o processo tipo Zéfiro. Então, é o sopro. Agora, o que se passa? Numa vida, então, o meu nome era Zéfiro. E eu trabalhei muito entre o povo que estava guerreando. Havia muitas guerras locais, aquele negócio todo, de tudo quanto é jeito. E eu procurando ajudar o povo que sobrava da guerra, sem participar da guerra. Entende? Com isso, eu fiquei muito conhecido durante aquela vida. Quando eu dessomei, eu continuei ajudando o povo. Que é esse negócio que nós estamos falando, dessomou, está tudo doido, a baratosfera, o povo doido. Eu continuei. Ali, eles ficaram conhecidos, e eles viram que eu era o mesmo cara que tinha vivido aí. Então, a partir daquela intermissão, eu fiquei com o nome de Zéfiro. Então, quando eu voltei para outra, você não foge do seu grupo evolutivo, é sempre o mesmo. Eles acabaram vendo quem era. Enfim, entre as pessoas que me deram esse nome de Zéfiro, tem gente aqui comigo aí entre vocês. A minha dúvida é o aquele seguinte... que começou a chamar desde aquela época. Isso é de um modo geral. Se uma consciência ela trabalha lucidamente, fazendo assistência, ela vai receber esse tipo de ação, ou seja, ela vai receber um nome, ela vai ter... Aí precisa ver, né, o que acontece. Isso o senhor está falando do caso específico seu, que deram o nome de Zéfiro. Mas é possível, tudo isso é possível. Que aqui, por exemplo, o senhor está dando o nome de Hércules, Transmentor. Aí o senhor está dando... Eu já dou o nome porque eu não quero entrar em muito detalhe, mas às vezes coincide, né? O caso do Hércules coincidiu. Que ele mesmo falou para mim, meu nome é Hércules. Está parecendo que é mesmo, porque com tanta energia, você deve ser um gigante. Então, gigante babilônio. E a outra dúvida, o senhor falou aí que a identidade extra a gente adquire aqui. E essa não, adquire lá, não é aqui não. Não, ao contrário. Por isso que eu fiquei em dúvida, é lá. Não, é lá. Quem deu o nome foram eles para mim, mas agora no meu caso, eu tinha esse nome antes. E eles fixaram. Mas, por exemplo, sei lá se eles arranjam extrafisicamente para determinada pessoa um nome diferente, ninguém sabe. Tem que estudar. Então, no final é a mesma coisa, a autoidentidade extra e essa para-identidade intermissiva. É a mesma coisa, uma é de lá, a outra daqui. Mas agora, a gente tem que entender, né? Isso aí é sinônimo. Professor. Uma para-identidade intermissiva. Agora que eu entendi. O senhor quer dizer, quando o senhor fala que é daqui, é porque por exemplo, nós chamamos daqui. Eu vou dessomar amanhã. Vou para a intermissão. Meu nome é Valdo. Mas, na maioria dos lugares que eu vou trabalhar, não vai adiantar nada falar em Valdo. Eles vão me chamar de Zéfiro. Que a turma com que eu trabalho já há séculos já me chama assim. Eu não vou mudar isso. Professor. Agora, você pensa bem, vamos supor que numa vida dessa, depois que eles me chamam de Zéfiro, eu fui mulher. Eles não iam me chamar de Zefira. Era Zéfiro mesmo. Você está entendendo? Então, ficou aquilo fixado. Tem disso. Agora, tem mais gente por aí, muita gente que é assim, não sou só eu, não. Agora, o problema é que eu trago uma porção de novidade extrafísica, né? Minha vida tem sido isso. É trazer as novidades extrafísicas para a turma. Isso aí cria problema. Até o povo entender um problemão. Agora, essa revista que o senhor falou que esse Zéfiro fazia, por ironia ou por sarcasmo, o senhor lembra o apelido? Não sei, em São Paulo, o apelido dessa revista pornográfica era Catecismo. Era o quê? Catecismo. Ah, é? Que vendia nas bancas, era um código que o pessoal usava. Olha que ironia. Mas é o Carlos Zéfiro. Era dele, Catecismo. Agora, ele depois, ele ficou, né, ele se expôs, apareceu a entrevista dele, então perguntaram para ele o que ele fazia. Ele desenhava muito bem. Os desenhos são perfeitos. As mulheres peladonas dele lá, tudo arrumado. E ele fazia sempre uma revistinha com tudo.
É revista de pobre, né? Gente, mas muito bem feita, tinha arte no processo. Carlos Zé é uma força. Entre sabe, a turma de gibi, de história em quadrinho, eles davam muito valor para isso. Porque é a época das revistas da Dinamarca, você está entendendo? Tudo de mulher pelada, tudo quanto é jeito. Isso era vendido nas bancas de jornais. Agora eles estão criando videogame, assim, você já viu? Agora o negócio está ficando baratrosférico, tem violência. Não, tem muita bobagem. E agora tem videogame de sexo agora. Agora, o pior não é isso, não. O pior é que os filmes, mesmo mais antigos, eles trazem uma porção de coisa já de processo de pornografia. Mas, por exemplo, eu fui ver um filme do Almodóvar, aquele espanhol, eu não aguentei ver o filme, joguei fora. Pornografia pura. E está rodando por aí. Outra coisa, o ator principal é esse Antônio Bandeiras. Hein? Não, é um antigo. O Antônio Bandeiras está novinho, todo arrumadinho, cabelo liso, tudo acertado, e fazendo papel de homossexual, beijando o homem no filme inteiro. Antônio Bandeiras. Quer dizer, uma vergonha. Agora, o pior da história, tem uma das filhas lá do personagem que é transexual, ela está vendo uma revista, e a revista é pornográfica, enorme. Então, eu estava pedindo para ver a revista, queria, eles deixam ele levar. A revista toda pornográfica, menina. Agora, o cara é transexual, tinha feito negócio. Então aparece um personagem transexual, tudo cheio, jeitoso e tal. Agora, o senhor viu a última, só para fechar, um chinês morreu jogando videogame, depois de 9 horas foram descobrir ele na Lan House. Não, mas vários já morreram. Não, mas ele morreu jogando na Lan House e não perceberam que o cara estava morto. Ah, é? Estava no site da Globo. Essa eu não vi, ele não. ficou 9 horas morto dentro de uma Lan House, o dono da Lan House não percebeu que o cara estava morto. Você vê que bagunça, hein? Lan House, às vezes, é a baratosfera, né? É filial da baratosfera. Eles falam isso. É a filial da baratosfera. Não é fácil. Agora, videogame, a maioria é tudo negativo demais. Tudo você tem que matar os outros sem parar, né? O processo é de morte. O triunfo é a morte. Isso é uma loucura, né? Povo doido. E estão fazendo os videogames cada vez mais mortais, né? Cada vez pior, né? Mais mortíferos. Terrível isso. Agora, você sabe, a internet e a computação se juntaram para criar a loucura máxima, né? Eles estão substituindo o Hitler e a Gestapo e os nazistas. É muita gente doida. No meio dos hackers também está começando a aparecer muita gente doida. Agora, você quer pessoa mais louca do que aquela da Noruega, lá do negócio de ter matado aquele monte de gente lá no fim do mundo? Aquilo é uma loucura, aquele cara. E outra coisa, ele está todo cheio de vida, falando e defendendo a posição dele. Agora, o que os caras estão esperando para condenar o cara? Agora, o que é leniência, né? Agora, tudo é um problema, porque eles não estão acostumados com um crime tão grande. É uma loucura aquilo. Ontem eu estava vendo, ele apareceu na televisão de novo. Está cheio de vida, o cara, tudo. Um galã, fazendo pose assim, ó, todo exibido. O cara matou dezenas de pessoas, sem motivo nenhum, civis. Olha o representante do Hitler aí. E eram todos jovens, professor. Ali, jovem. tudo jovem, 17, 16, 15. Não é fácil, né? O processo todo. Esse caso, por exemplo, é um problema. Professor, eu gostaria de saber uma coisa. Com relação a uma pessoa, uma consciência, que está prestes a dessomar, num ambiente onde tem muitas pessoas que também estão prestes a dessomar. Então, através da mudança ali do pensene dela, para melhor, pode ser feita uma assistência a essa consciência e, conjuntamente, uma reurbanização do local? Ou um auxílio? Tudo é possível. Matéria de consciência, eu topo qualquer coisa que você falar. Tudo é possível, para mais ou para menos. Para pior ou para melhor, depende. Olha os detalhes, olha as circunstâncias, olha o ambiente, olha o óleo pensênio, olha a intenção. Tem que olhar isso tudo. Mas tudo é possível. Melhor assim, tudo é possível.
Tem que examinar. Por exemplo, tem UTI que às vezes melhora todo mundo de uma hora para outra. Pergunta para quem trabalha em UTI. As coisas acontecem. Tem caso em medicina que é assim no hospital, uma enfermaria. Quando o cara está esperando que todo mundo vai morrer, de uma hora para outra todo mundo melhora. Às vezes pode até encontrar ali conhecidos do passado, também ali. Sempre também tem interação de grupo, de equipe. Sei. Essas coisas não acontecem à toa. A turma é conhecida, sempre. Para ver afinidade, senão o negócio não funciona. Entendo. Entende? Uhum. Agora, ó, quem pesa mais na balança disso aí, além dos familiares, é quem assiste. Principalmente o médico, a enfermeira. Tem enfermeira, às vezes, que tem mais força de energia positiva do que o próprio médico que está tratando a pessoa. Às vezes a pessoa melhora por causa da enfermeira. Isso tudo é muito importante a gente ver. Porque as energias variam de pessoa para pessoa. Só porque a pessoa arranjou um diploma de médico, não quer dizer que ela tem energia boa. Sim. Quanta gente não é doido que está fazendo besteira por aí? O tempo da intervenção pode ser maior para assistir a consciência, o caso da Maria Cândida, e também por mérito evolutivo das consciências de maior evolução, sim. O problema é por aí. Aí depende do tempo, a situação, como é que fica, etc., o que ela faz. O problema todo é de lucidez, é de discernimento. Tendo mais discernimento, todo mundo melhora. Na parafatologia, página 48, última linha, poderia ampliar o prosseguimento do destino dos recém-dessomados. Pois é, quando a pessoa começa a evocar demais aquele que dessomou, ela às vezes cria problema para ele lá, em vez de ajudar. E ela pensa que está fazendo bem, mas as energias são negativas, e ele não pode seguir o destino de recém-dessomado que ele tem que seguir. Então o negócio é muito sério. A gente tem que pensar positivo e deixa para lá, para a pessoa seguir o caminho dela. Se ele dessomou, porque tem sua razão de ser. Virou a coisa, não vai voltar para cá. Então, para que a gente fica clamando o choro? Isso está errado. Você quer falar? Professor, aqui no dicionário, o senhor fala sobre autoidentificação perdurável. Dava para o senhor explicar melhor isso para a gente? O caso todo é o seguinte, meu caso, por exemplo, eu já tive uma porção de identificação de muitas vidas. Vamos supor aí, 10 vidas. Mas é mais do que isso. No entanto, extrafisicamente, o Zéfiro dominou todos esses nomes, dominou toda essa condição. Ele está por cima. Fixou o processo. Então é como se fosse assim, uma espécie de paratradição, sabe, do ponto de vista extrafísico. É aquilo que acontece, não tem jeito. Suas várias vidas intrafísicas, você fazia a autoidentificação do Zéfiro? Já teve vida que eu fiz, bem consciente. De 1100 para cá, eu estive nas 11. Paulo, você sabe o que é isso, né? Existe a tendência a ter uma convergência da identidade extra com a identidade física? É isso aí, eu nunca vi, não, eu não sei. Porque o serenão, eu imagino que ele se torna uma identidade só, mas né? É que ele esconde, né? O ideal é esconder. Ele esconde, mas... Eu, por exemplo, eu lembrei das coisas do Zéfiro, mas eu lembrei de uma coisa muito mais séria do que o processo do Zéfiro, e ainda jovem, que foi o negócio meu lá com Confúcio. Pois é, mas você consegue fazer... Eu vi que eu era aquela personalidade, por causa de um monte de coisa que aconteceu. Aí eu comecei a ter retrocognição da época. Isso aí, para mim, na época, me abalou muito mais do que os processos do Zéfiro que eu já conhecia. Zéfiro é fichinha perante isso. Mas nessa identificação que você consegue fazer do Zéfiro, você consegue identificar pontos comuns com vidas intrafísicas? Sempre tem, né? Porque a hora que começou aquilo, há uma continuidade do processo de assistência. E a tendência... Aí o que eu chamo de mini peça dentro do macromecanismo. Tá, então é a tendência eu estou ter mais entrosado com esse macromecanismo, ó. Tá, à medida que vai entrosando mais, então, é possível ter mais pontos comuns, então. À medida que vai entrosando. Os pontos comuns aí é interassistencialidade para todo mundo. Ah, tá. Pensa nisso que você vai entender o resto. É um ponto comum, tá. Olha a lógica, vê se tem lógica no que eu estou falando. Não vai no meu bico, não. A gente tem que criticar tudo isso que eu falo.
Eu estou falando coisa muito avançada, braba, séria. Agora, vocês precisam saber disso aí, vamos dizer, questionando, refutando, trabalhando, pesquisando, que isso vai ajudar vocês. As próximas vidas de vocês, vocês não tem que mexer com isso tudo que a gente fala aqui. Não tem por onde escapar disso aí. Se a pessoa esquecer disso, o azar é dela. O problema é dela. Ela está se desviando. Porque isso aí é essencial, dentro do futuro imediato. Professor, ainda continuando com dúvidas sobre a evolução. Nessa equação aritmética evolutiva da ficha do ontem e a ficha do hoje, como essa equação vai ter um resultado positivo, pode suplantar a ficha de hoje apagando a de ontem? Não, a ficha, ela tem lá, eles sabem como é que é. Ao passo que vai melhorando, eles vão acrescentando a melhoria. Aí vai apagando, vai amortizando. Vai melhorando, mas não é isso. A pessoa, a ficha, é apenas um registro daquela condição. Porque o verdadeiro registro são as ações da consciência modificando tudo. As ações positivas da consciência modificam a condição do bem-estar dela, modifica as companhias que ela arranja, modifica as intercessões que ela recebe, tudo começa a melhorar. Então, o problema da ficha, ele é praticamente apenas um rótulo, um estereótipo, uma coisa superficial. É importante você ver, mas você já tem a ficha em você. As energias que você tem, que você recebe, que você mantém, essa que você desfruta, isso tudo é ficha. A mega euforização mostra que a pessoa tem uma ficha boa. Se uma pessoa já tem a mega euforização, assina embaixo a ficha dela. Porque ele não vai manter uma mega euforização muito tempo se não tiver uma boa ficha. Isso é o óbvio, não tem jeito de fugir de uma condição dessa. Pensa bem na mega euforização que você vai entender. Então, a ficha ficou desse tamanhozinho. O que interessa são os atos da pessoa com as repercussões daquilo que ela faz. Aí muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, tudo, tudo. É um novo cenário, né? Outro cenário. Com novas ações, agora, o que eu quero interseções. dizer é o seguinte, nós temos que estudar tudo. Entende? Então, por exemplo, muito bom, a gente fala tudo no Zéfiro, 1 milhão de coisas, para identidade intermissiva, identidade extra. Isso tudo é besteira perante a minha realidade. Se o Valdo não funcionar direito, o Zé está no buraco. Presta atenção então, nisso. É a manutenção então, o Valdo, para mim, né, é muito mais importante do que o Zé. Se vocês não entenderem essa, está danado. O que interessa é a atualidade, o dia que passa, o zeitgeist, o atual, agora, o já, aqui. Olha bem, gente, raciocínio, discernimento. Por que é que eu tenho tanta organização? A hora que o povo fala que eu tenho até o toque. Quer dizer, não entenderam nada, né? A hora que eles falam que eu tenho o toque, não entenderam nada. Eles não veem que existe o processo da organização sadia e da organização patológica. Tem gente que tem uma higiene patológica. Todo mundo que já mexeu com psiquiatria sabe disso. É aquela pessoa que não pode ter contato com nada. Ela acha, porque isso é o processo dela. Mas é patológico. Entende? Então, veja, uma higiene patológica. Ela criou na cabeça dela. Então, o problema da gente é ter a orientação correta dentro da evolução com o maior autodiscernimento possível. Que é o que a gente tenta fazer. A minha vida toda, vocês não ficam pensando que eu estou seguindo só as coisas do Zé, de modo algum. Eu estou seguindo aquilo que a gente fala na Apex. Quais são os aportes que eu recebi? O que eu estou fazendo? Para onde eu... Onde eu estou? Para onde eu vou? Isso aí é que é o sério hoje, um negócio muito sério. Então, a gente não pode ir no bico do processo. Mas, veja, nós temos que estudar a personalidade extra, tem que estudar a nossa ficha, tem que estudar o CPC,
Tem que estudar tudo isso. Seria o ideal. Se todo mundo estudasse e se levasse seriamente, seria o máximo. Já pensou se a gente tivesse uma instituição só dedicada, seriamente, tudo ela, para estudar o CPC e o CGC? Mais nada. Nós ainda não temos. Precisa de criar uma coisa dessa oportunamente, para expor tudo para as pessoas, tudo quanto é designação. Com o passar do tempo, expor a situação de detalhes. Como é que fica isso? Você está entendendo o nível que é? Então, são essas coisas. Agora, tem tanta coisa para a gente estudar, né? Por exemplo, isso que nós falamos aí, o processo da pré-maternologia, isso aí não adianta nem falar, porque está tão por fora da realidade nossa aqui nesse século XXI, a situação está tão difícil, com essas consequências todas chegando, a situação que está aí, esses excessos todos que tem, a fartura que está sendo mal interpretada e mal usada, de tudo que tem, de comunicação, disso e daquilo, estão começando a pôr fogo na Terra, quer dizer, estão fazendo isso aqui uma lixeira planetária. É um problemão isso aí, a gente pensar nisso tudo. Mas a transmigraciologia está funcionando, se ver o que vai dar. A Reurbeck está caminhando, vamos ver o que vai dar. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu tenho que falar nessas coisas todas, mas de vez em quando tem que abrir o jogo. Por exemplo, hoje eu estava falando aí esse caso da TENEPS. É muita gente que quer praticar a TENEPS pro forma, para inglês ver, só para fazer bonitinho. Isso é um perigo. Por isso que muita gente desiste. Quando desiste, vai piorar tudo na vida da pessoa. Essa é a tendência. Então, quando a pessoa entra, tem que fazer uma coisa bem feita, senão o negócio dá para trás. Como é que faz? A TENEPS parece aquele negócio do doce. Tem um doce muito bom que a pessoa pode tomar. Mas se ela começar a comer o doce demais, vai dar uma dor de barriga nela, uma diarreia, vai piorar tudo. A mesma coisa é o processo da TENEPS. Se a pessoa exagerar, começar a fazer besteira, usar mal, entende? Aquele doce que é a ambrosia vai criar diarreia para ela. Então a gente tem que saber mexer com as coisas. Tudo pode ter o retorno positivo e também o reverter negativo. Então vamos estudar. Gente, eu agradeço muito vocês, toda a paciência de ver os dois temas que nós apresentamos hoje e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 27 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje são da Cristina sobre o curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, a Milena sobre o curso Balanço Existencial, o João Paulo sobre o curso com Sincobaia e a Verônica sobre os cursos da IAC. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, que será ministrado pelo professor Hernande Leite. Esse curso acontecerá logo após o balanço existencial, portanto, no dia 22 de fevereiro, das 15 horas até as 21h30. Esse curso ele tem como objetivo mostrar o trabalho, as atividades que vêm sendo desenvolvidas de pesquisa desde a implantação da dinâmica interassistencial paracirúrgica. Durante o curso, os alunos terão oportunidade de assistir uma explanação teórica inicialmente e, em seguida, uma parte prática onde poderão experimentar essa metodologia de tratamento dos dados que são coletados. Os interessados podem fazer as suas inscrições junto à Secretaria do CIAEC ou através do telefone 352-52652. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Daqui a 10 dias iniciará o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no feriado do Carnaval. E é um momento propício para a pessoa realizar um inventário da vida pessoal, elencando erros, pendências, as conquistas. No final do curso, a pessoa sai com um verdadeiro dossiê pessoal, com elaboração de metas pessoais. Neste ano, a temática principal é sobre Grupo Karmologia. São 20 professores
e várias conferências sobre essa temática. Então, para mais informações, na recepção do CAEC ou no site da Apex. Obrigada. Boa tarde. Venho falar em nome da CONS sobre o curso Consim-Cobaia do Conscienciograma mensal, que esse mês de fevereiro vai ser no dia 17, um dia antes do balanço existencial. Se você pretende vir para o balanço existencial e quiser adiantar um dia, você pode, na tarde do dia 17, fazer o curso Consim-Cobaia, que é um curso com 10 vagas, sendo que são apenas 3 sorteios para Consim-Cobaia. Então, das 10 pessoas, 3 vão sentar na cadeira do Consim-Cobaia, mas a técnica é dividida por todos. Então, o curso é promovido pela Conscius e as inscrições são aqui no CAEC. Então, relembrando, dia 17, sexta-feira, Consim-Cobaia, um dia antes do balanço existencial. Se você gostaria de participar e já vai participar do balanço existencial, é só antecipar uma tarde que começa a partir das 3 da tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para encerrar a divulgação dos cursos Dupla Evolutiva na prática e para tecnologia e para ecologia. O número de vagas nesta semana dobrou e nós não podemos garantir para as pessoas que anunciaram que iriam fazer sua inscrição que tenha vagas no dia do curso Dupla Evolutiva. Portanto, eu gostaria de agradecer que as pessoas fizessem inscrição até sexta-feira, se possível dia quinta-feira, para que a gente possa se organizar em termos do espaço e do coffee break. Para participação online, também nós pedimos que a inscrição seja feita ao menos 24 horas antes dos cursos, para que o todo ocorra de forma que possam participar sem problemas. Agradecemos pelo interesse e contamos com as suas inscrições. Até logo. E para amanhã teremos o verbete autocondição irretocável, a especialidade harmoniologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.